Bem-vindos à terceira aula do bloco de atualização em parassonias. Meu nome é Fernando Morgadinho e eu sou neurologista especialista em medicina do sono. Nessa terceira aula vamos abordar as parassonias do não REM em detalhe. Vamos falar do despertar confusional, vamos falar do sonambulismo, do terror noturno e do distúrbio alimentar relacionado ao sono. Novamente, essas aulas são baseadas na classificação internacional de 2014 da Academia Americana de Medicina do Sono. De novo, mostrando para os senhores uma época do sono onde você tem uma predominância de onda lenta, N3, lembrando que as parassonias do não REM têm como característica ser em N3, onda lenta, neurotransmissor basicamente inibitório. Além disso, serem mais comuns em crianças, serem mais comuns no primeiro terço da noite e não haver memória do que ocorre nessas parassonias. Nesse grupo de parassonias do não REM, vamos abordar então cada uma em detalhe, começando pelo sonambulismo e pelo despertar confusional. Inicialmente, o despertar confusional, você tem que caracterizar, ou ter três critérios para definir o despertar confusional. O primeiro deles é obedecer aqueles critérios da sonolência do sono da parassonia do não REM, como eu falei para vocês. Mais em criança, não lembrar do ocorrido e ser mais em N3 em parte de sono de onda lenta. Além disso, o paciente ao acordar tem que ter um quadro de confusão ou uma dificuldade de adequação, mostrando que realmente ele estava dormindo e não ter sinal de terror ou pânico. Então é um quadro onde a criança dormindo senta na cama e começa a demonstrar como se estivesse despertando meio confusa, não consegue interagir bem com o meio e essa criança então fala coisas desconexas e não tem ou não consegue ter memória e ter consciência do que ocorre. Isso é comum, isso é prevalente e pode acontecer em crianças mais novas. Uma coisa importante no despertar confusional é que não há alteração autonômica. Embora essas crianças acordem e tenham então uma interação pobre, mas uma tendência a parecer que estão despertando para o meio, eles não têm sinal de medo, eles não têm a parte de alteração autonômica como a parte de palidez, a parte de estresse ou a parte de gritos. É um comportamento relativamente calmo que ocorre nessas crianças no despertar confusional. É uma parassonia do não REM, a prevalência em adultos, de novo, ao redor de 4%, como as outras parassonias do não REM em adultos, e podendo chegar até 17% das crianças podem desenvolver esse despertar confusional. Então é muito prevalente. Com os fatores precipitantes, a gente pode caracterizar, somente nos adultos, o uso do álcool, drogas ilícitas, medicamentos psicotrópicos e, de novo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, como sendo um gatilho para você ter, então, o quadro dessas parassonias do não REM, especificamente o despertar confusional. Outros fatores que são importantes no adulto, que podem desencadear o quadro, são o trabalhador de turno, aquele paciente, aquela pessoa que trabalha em turno 12/36 ou toda a noite, privação de sono e estresse, que também são comuns na criança, o desencadeamento aí do despertar confusional, além dos movimentos periódicos dos membros e doenças psiquiátricas. Então repare que essa primeira parassonia do não REM, o despertar confusional, tem como característica principal, de novo, ser uma típica do não REM, sem memória, mais em criança, não tem alteração de terror ou não tem alteração de automatismo e tem como característica principal um quadro de levantar, parecer que está confusa no despertar e novamente voltar a dormir sem nenhuma ou muito pouca interação com o meio. O diagnóstico, como é na maioria das parassonias do não REM, vem por conta de história clínica. É a história clínica de uma história familiar, por exemplo, que o pai ou a mãe tem um quadro semelhante e que você tem a criança tendo esses comportamentos ou esse despertar confusional durante a primeira metade da noite. Lembrar que nos adultos é muito importante você caracterizar se você tem consumo de alguma substância como álcool ou drogas e como é que é a higiene do sono, tanto das crianças como nos adultos. Então, dormir em horários regulares, evitar estresse, evitar substâncias que são estimulantes, podem melhorar muito o quadro e a prevalência do despertar confusional nessas crianças. Então, esse vídeo para a gente mostra num adulto um quadro que é muito sugestivo de um despertar confusional. Paciente de aproximadamente 52 anos, que estava bem e de repente começa com um quadro
de, durante a primeira metade da noite, desenvolver uma fala ou um quadro de despertar que não é muito bem identificado. Ok? Então, despertar confusional é um diferencial importante em crianças e em adultos. Vamos falar então agora de um segundo tipo de parassonia do não REM, talvez, sem dúvida, o mais conhecido de todos, que é o sonambulismo. O sonambulismo, ou sleepwalking em inglês, é caracterizado pelos critérios da parassonia do não REM. Esses critérios, então, como a gente fala, e vale a pena repetir para a gente guardar isso, mais comum em crianças, sono de onda lenta, então você tem a parte do neurotransmissor inibitório, que é o GABA, você não lembra do que ocorre na primeira metade da noite, e no sonambulismo em particular você tem a deambulação, ou seja, o paciente anda ou caminha durante esse sono não REM e tem movimentos e comportamentos complexos. Então o paciente pode se levantar da cama, pode ir na geladeira, ele pode ir para a sala, ele pode até andar de carro, pode andar de cavalo, ele faz atividades complexas durante o sono profundo, durante o sono não REM. O que é muito importante, de novo, é importante lembrar ou enfatizar que não há memória do que ocorre, não há memória do ocorrido nesses pacientes que têm sonambulismo. A duração desses eventos pode durar de segundos, um pouco mais, minutos, até 30 minutos e pode ter, principalmente adultos, um contexto que é violento. Você pode ter agressão, você pode ter até assassinato com um quadro de sonambulismo nos adultos. A importância de você caracterizar bem no paciente adulto, pode chegar a 2 a 4% dessas parassonias do não REM, o sonambulismo para evitar acidentes e problemas. A prevalência em criança pode chegar a 25%, que a gente tem conversado em relação à parassonia do não REM. Um quarto da população tem isso e na criança ele é benigno, tende a melhorar com a idade e a maioria absoluta dessas crianças ficam livres desses episódios durante a idade adulta e mais velhos. E na parte de criança, com o adulto, crescendo com o adulto pode chegar a ter 4% dessas parassonias tipo sonambulismo, de novo, enfatizando, com risco então de mais acidentes e traumas para o paciente e para terceiros. O diagnóstico do sonambulismo não é difícil, toda a população geral, o leiga, conhece essa parte do sonambulismo, tem que lembrar que são movimentos complexos com o andar, com o caminhar, então o familiar começa a lembrar, até porque grande parte dos familiares tem história própria, ou de pai, ou de mãe, ou de avós que acabam tendo sonambulismo que desenvolvem, e no adulto, principalmente, os fatores desencadeantes são o consumo de álcool, de novo o álcool na história aí, como desencadeante para o do não REM, especificamente a parte do sonambulismo, a ansiedade, febre nas crianças, síndrome da apneia obstrutiva do sono, o refluxo gastroesofágico, isso é muito importante, como a gente tem uma prevalência muito alta de refluxo e de sonambulismo, a associação dos dois não é incomum e um potencializa o outro, então o refluxo noturno tende a piorar ou ser gatilho para o desencadeamento do sonambulismo e alterações psiquiátricas. Qual delas ou quais delas? As principais alterações psiquiátricas que desenvolvem o quadro de sonambulismo, principalmente no adulto, é a síndrome do estresse pós-traumático. Então, as alterações derivadas desse estresse pós-traumático, sejam ansiedade, sejam depressão, são fatores importantes que podem desencadear ou potencializar o sonambulismo nos adultos, aqueles que tinham história na criança ou que têm uma tendência familiar de desenvolver esse tipo de parassonia do não REM. O tratamento, como é que eu trato então a parte do sonambulismo ou do sleepwalking, dessa parassonia do não REM? O primeiro principal cuidado é orientar a família, orientar o paciente quando possível e tem idade, proteger esse paciente, protegendo janelas, protegendo escadas, tirando móveis baixos para que você não tenha traumatismo ou tapetes que possa tropeçar e se acidentar. Você tomando os cuidados ambientais e orientando essa família, a tendência é que esses episódios sejam benignos e que você consiga contornar esses episódios para que você leve bem o paciente e volte para a cama sem problema. Quando os episódios são mais frequentes, quando os episódios começam a dar lesão ou tem alguma injúria para o paciente ou para terceiros, aí sim a medicação pode ser feita. Então a dose baixa do clonazepam é hoje o medicamento de escolha, o tratamento de escolha para esses pacientes com parassonia do não REM. Especificamente sonambulismo, que é o que a gente está conversando, que tem um risco maior de dano, a gente então tem o uso do clonazepam como uma boa opção de tratamento.
Se o clonazepam não resolver, ou se essa dose for uma dose grande com risco de sedação excessiva, etc., a melatonina é uma segunda opção importante e interessante que pode ser usado no quadro do tratamento das parassonias do não-REM, especificamente nesse caso para o sonambulismo. Além das partes ou do cuidado ambiental e do cuidado medicamentoso, é muito importante a orientação e a educação sobre a higiene do sono. Então, dormir em horários regulares, não usar estimulantes, ter um ambiente adequado de sono ou são fundamentais fatores para que você consiga evitar que esses quadros de sonambulismo ocorram. Então, a educação desse paciente, dessa família, é fundamental para que a gente tenha o controle desse quadro, dessa parassonia do não-REM. De novo, um vídeo interessante, mostrando novamente o paciente acordado, ou na verdade dormindo, né, em pé, e que esse paciente, de um modo geral, ele está dormindo em parte de sono de onda lenta, sono profundo, ele tem uma mínima interação com o meio, e essa interação com o meio, então, ela por ser muito pobre, acaba não tendo relação com o familiar, e a tendência desse paciente é ele se encaminhar novamente para a cama quando tem algum estímulo ou algum gatilho que, por mínimo que seja, consiga fazer interação com ele. Repara novamente, a luz acesa, ele continua dormindo, o paciente mantém um quadro automático de movimentação. Esse é um quadro de sonambulismo, porque você tem os critérios da parassonia do não-REM, que seja, não lembra do ocorrido, ocorre em N3, que é o sono profundo. Além disso, a gente não tem a parte de memória e esse paciente, então, acaba voltando para a cama. Muito bom. Terror noturno. O que é o terror noturno? É a nossa terceira parassonia do não-REM. Então, isso me lembra bem um caso interessante que me procurou uns anos atrás. Uma família foi viajar para fora do país, estava num hotel e, de repente, às 2 da manhã, a criança começa aos berros. Aos berros, desesperada, uma palidez importante, uma midríase e um quadro de desespero total, o que a gente chama de terror, em pânico. Quanto mais a família tentava acalmar a criança, mais o volume do berro aumentava. Obviamente que na porta era o gerente do hotel, era o policial, e isso é verídico. O que aconteceu com essa criança? O que aconteceu com ela nessa primeira metade da noite? Isso é uma parassonia do não-REM. Especificamente do que a gente vai conversar agora, é uma parassonia chamada terror noturno, que novamente segue todos os critérios da parassonia do não-REM, e vocês já estão de cabeça sabendo isso, falta de memória, acontece do N3, primeira metade da noite é mais comum em criança, e são caracterizados por quadro súbito de vocalização, não seja de gritos, de agitação, de pânico de verdade, associado a uma descarga adrenérgico autonômica brutal, sudorese, palidez, midríase, agitação, aumento da frequência cardíaca, choro, etc. São episódios que duram aproximadamente 10 minutos no máximo. Isso uma família que está vendo o episódio é um mundo, é uma vida toda, porque parece que demora muito mais. E a prevalência ao redor de 10 a 15% das crianças pode ter pelo menos um episódio de terror noturno durante a vida. E o que é interessante, quanto mais você tenta acalmar a criança, mais contato físico você tenta ter, pior fica o quadro, com mais agitação, com mais desorientação e com mais pânico de um modo geral. O que é fundamental para o diagnóstico, o que diferencia do despertar confusional é que ele é um comportamento muito mais de agitação e de terror, onde a parte autonômica chama muito a atenção. Então a sudorese, a parte de midríase, a parte de palpitação e do medo estampado na face da criança, ela é muito evidente, caracterizando assim o terror noturno. Como os fatores desencadeantes que a gente pode citar, eventos traumáticos de novo, seja físico, seja psicológico, febre, conflitos importantes, e aí sim, a parte familiar entra muito em contexto, mais do que no despertar confusional e mais do que no sonambulismo. Essas crianças que têm terror noturno costumam ter pais em separação, conflitos importantes em casa, e a parte psicológica da criança, então, tem muita importância no quadro de desencadeamento dessa crise. Obviamente que a história familiar contribui, a história familiar está ali por trás, mas os fatores desencadeantes, como alteração de ansiedade e depressão nessas crianças, são muito importantes. Quando diagnosticados e evidenciados, podem ser tratados com o melhor importante da
frequência dessas crises. Quando você tem, então, alta prevalência dos quadros de terror noturno, o tratamento em si é importante. E aí a medicação, novamente, clonazepam, acaba tendo um benefício no controle dessas crises. Devendo lembrar que o tratamento das parcerias do não-REM com medicamentos é exceção. A maioria das vezes a gente não medica esses pacientes. Na maioria das vezes a gente orienta a família, orienta o paciente, orienta a criança e a tendência é espaçar esses episódios para que cada vez fiquem menos frequentes e que tendam a desaparecer conforme a idade adulta. Por último, gostaria de falar para vocês da quarta parassonia do não-REM, que são os distúrbios alimentares relacionados com o sono. Esse talvez seja um dos mais interessantes e muito relacionados ao não-REM e tem como característica, de novo, terem o padrão do não-REM, de novo, criança, primeira metade da noite, não lembrar do que acontece, acontecer em N3, tem que ter pelo menos uma das características que a gente vê aqui na parte de classificação do critério. Consumo de alimentos incomuns. Isso é muito interessante. Então o paciente procura, por exemplo, uma goiabada com um pedaço de pizza. Ou ele vai pegar um pedaço de bolo com feijão. Então ele mistura alimentos que normalmente, conscientemente, ele não faria uso nessa proporção ou nessa mistura. Além disso, há risco de lesões para ele ou para terceiros na busca de alimentos durante a noite. Então o paciente que está dormindo come combinações que não são apropriadas ou não são comuns, tem risco de se acidentar durante essa procura e você tem consequências negativas para a saúde. Obviamente com aumento de peso, aumento de colesterol, aumento de pressão arterial, pelo abuso de alimentação no momento que você não estaria se alimentando. Então, um desses fatores, mais um padrão de parassonia do não-REM, tem o critério, então, do distúrbio alimentar. Esse vídeo que eu vou lhe mostrar é talvez um dos vídeos mais interessantes em relação a esse quadro. Repare que eu tenho aqui uma adolescente e ela está literalmente com um sanduíche na mão. Obviamente, por ser uma parassonia do não-REM, essa adolescente ela está dormindo profundamente, como a gente sabe que são as parassonias do não-REM, mas ela está se alimentando. Então ela está comendo sanduíche, esse sanduíche já teve para cá, teve debaixo da coberta, né? Ela já deu uma mordida. Obviamente que os familiares acham isso muito engraçado, porque realmente é muito estranho você imaginar que uma pessoa se alimente assim durante a noite. Lembrar que ela já foi buscar esse alimento dormindo na cozinha possivelmente e voltou. Qualquer estímulo que você tenha em relação à parassonia do não-REM, ele acaba, por menor que seja, tendo uma relação. Repare que o sanduíche já foi parar debaixo do travesseiro, né? Então esse cuidado com a alimentação deles é muito pouca. E a familiar continua então a filmagem e quando a gente acredita que ela já está saindo, ela continua dormindo e dormindo ela acaba tomando um copo inteiro de uma maneira muito agressiva e sem pensar ou mesmo impulsiva de leite achocolatado. Mostrando para a gente então que essa parassonia relacionada à alimentação ela é muito importante e pela quantidade de alimentos que a gente ingere pode trazer prejuízos importantes para essa população. Os critérios diagnósticos, como a gente falou, a relação com o sono não-REM e a busca de alimentos com prejuízo ou risco de injúria. Além disso, tem que lembrar que não existe nenhuma outra medida ou causa de desenvolvimento dessa parassonia, nem médico, nem de substância. Lembrar que é muito mais prevalente em mulheres do que homens essa parassonia alimentar relacionada ao sono. A idade vai variar de início de 22 a 39 anos. É uma doença crônica. Por que crônica? Porque pode durar 15 anos, diferentemente da parassonia do não-REM, as outras, como sonambulismo, terror noturno e despertar confusional, que tende a desaparecer em adolescência. Você tem isso por mais tempo, começa mais tardiamente e vai durar mais tempo. E tem que relembrar que das parassonias do não-REM relacionadas a esse tipo de distúrbio alimentar do sono, 66% tem sonambulismo. Então parece que tem uma associação grande desse distúrbio com o quadro de sonambulismo. História familiar também é comum, como no sonambulismo, e diagnósticos diferenciais a gente tem que lembrar a bulimia nervosa e a anorexia nervosa como sendo importantes diferenciais clínicos. Então aguardo os senhores na próxima aula de parassonia do nosso bloco de atualização profissional. Muito obrigado.